Olá, amigos. Vamos aqui continuando nas nossas conversas, né, em razão desse período aí excepcional do coronavírus, sobre o direito penal especial, os artigos, os crimes, né, que nós estávamos tratando em sala de aula. E agora nós vamos falar aqui nesse nosso encontro, nessas nossas questões aqui, sobre as questões da falsidade ideológica. Nas aulas nós discutimos sobre a falsidade documental, seja ela pública ou privada, né, documento público ou documento particular, e aqui as diferenças das penas de um e de outro. E agora nós vamos falar da falsidade ideológica. Nós estamos falando aqui do artigo 299 do Código Penal, tá? Tá escrito lá, eu vou ler aqui, estou com o monitor aberto aqui para que eu possa trazer para vocês. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria estar escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então aqui nós temos uma questão bem importante, bem interessante sobre essas questões atreladas à falsidade ideológica. Se na falsidade documental, que nós vimos lá atrás, nós tínhamos aí uma diferença entre documentos públicos e particulares, na sua confecção, aqui nós temos uma inserção de informações em documentos que em tese seriam documentos verdadeiros. Então, a grande diferença entre falsidade material, falsidade documental e falsidade ideológica significa que a falsidade ideológica eu tenho a inserção dessas informações de maneira diversa daquela que verdadeiramente deveria constar. Então, aqui nós temos um documento em tese em tese verdadeiro, mas que eu vou inserir, vou colocar, eu vou constar nesse documento informações falsas. E com os exemplos nós vamos entendendo muito bem como a coisa vai acontecendo. Em documento público ou particular, declaração que devia constar ou inserir. Então, a declaração que deveria constar, quando você tem lá um cartório, né, quando você tem um funcionário público ali, às vezes fazendo uma certidão, né, e depois nós vamos ver aqui a questão da certidão falsa, mas quando você tem algum documento emitido por algum órgão que consta uma informação equivocada, não é? Você tem uma falsidade ideológica, né, no ponto de vista do comportamento, tá? E aí tem algumas questões aqui que eu vou explicar para vocês também de forma resumida. Mas nós temos aqui então um constar informações que não estão atreladas à realidade. Ou inserir, quando quando o agente criminoso, ele tem aí a inserção, ele insere aí informações que deveria constar de forma diferente. Então, ou alguém vai fazer isso, ou alguém vai inserir essas informações, ou o próprio agente insere essas informações, né? Ou ele faz inserir, ou seja, ele vai alimentar a pessoa de informações falsas para que essa terceira pessoa possa fazer essa inserção no documento. Então, nesse caso, nós temos um grande problema aí nessa questão dessa modificação dos fatos. Pois bem, com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então vamos lá. Pode ser que a pessoa faça uma inserção de dados ali em que ela possa prejudicar direito. E aqui eu poderia mencionar alguns dados a serem constantes aí de uma certidão de óbito, onde consta lá, por exemplo, que o falecido ele era solteiro, né? E na verdade descobre-se depois que ele tinha uma união estável ou que ele era casado. Então, evidentemente que essa informação falsa prejudicou o direito.
o direito dos seus sucessores, prejudicou o direito de outras pessoas. Também com o intuito de criar obrigação, não é? E aí, nesse caso, nós temos aí dizer, olha, eu sou aqui, tá aqui um documento, eu estou autorizado a fazer alguma coisa. Então, e com isso gerar a obrigação de alguém poder se adequar àquilo que você pedir, não é? Vamos supor que você tem uma identidade falsa, que você é um agente público qualquer e assim por diante. Então, nesse caso também, nós temos um grande problema em relação a isso, tá? Então, nós temos essa circunstância a ser pensada e ser entendida. Ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Muito bem. Então, tá lá, eu estou fazendo aí algumas informações, estou alterando ali o conteúdo do fato realmente existente para poder o quê? Fazer uma modificação desse mundo sobre questões de relevância, fato juridicamente relevante. Nesse caso, nós temos aí uma falsidade ideológica onde você vai fazer um contrato, você vai fazer algum documento e aí você acaba alterando ali a declaração que deveria constar, com a finalidade de modificar a verdade sobre algum tópico, sobre alguma circunstância, sobre algum recibo que tenha feito de forma aí a atrapalhar, de forma a prejudicar, de forma a modificar essas questões, tá? Então, o conteúdo básico da questão da falsidade ideológica, ele vem expresso dessa maneira. E, além disso, evidentemente, em relação a fato juridicamente relevante. Então, se eu tenho lá um fato que não venha trazer qualquer repercussão, alguma coisa boba, alguma coisa que não tenha qualquer importância em relação a isso, nós temos então um fato que em tese poderia ser atípico. E a jurisprudência ela já respalda essa hipótese e aí fica muito fácil vocês consultarem depois nos julgados, né, dos tribunais superiores e tudo mais, essa circunstância, confirmem, né, isso é importante, a gente confirmar esses julgados e confirmar esses conceitos nesses julgados. Uma circunstância interessante aqui em relação à falsidade ideológica é exatamente a questão que nós falamos aqui da pena. A reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, tá? Então nós temos uma diferença da pena para o documento público para o documento particular. E reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aí tem uma quantia em valores aí que já caiu por terra se o documento é particular. Então aí nesse caso nós temos uma pena diferenciada. 1 a 5 anos documento público, 1 a 3 anos documento particular. No parágrafo único nós temos ainda essas circunstâncias que eu mencionei para vocês. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, eu tenho ainda o aumento de 1/6 na pena, ou seja, uma causa de aumento específica do parágrafo único, como eu disse a vocês nessa questão toda, ok? Então, em resumo, é isso que eu poderia dizer para vocês em relação à falsidade ideológica, alguns aspectos primordiais, alguns aspectos aí excepcionais, e vamos prosseguindo daqui a pouquinho com os demais crimes que eu considero relevantes para essa nossa matéria e esse nosso assunto, ok? Até já!